Então, ele precisava o quê? De uma legislação dura, de uma legislação que conseguisse conter aquele povo. Então, ele mostrou àquelas pessoas o Deus que castigava, o Deus que punia. Porque, naquela época, a única maneira das pessoas respeitarem era pelo medo. Então, ele colocou para eles um Deus que punia, um Deus que castigaria a todos se não obedecessem. E Moisés, o legislador, que havia recebido a mensagem, as tábuas da lei, não é, passava essa informação para o povo. Não é? Então, a base, e aí, como eu disse, né, de acordo com o adiantamento dos homens da época. Cada um recebe o ensinamento de acordo com sua capacidade de apreensão. Bom, a base de sua doutrina eram os deveres do homem para com Deus e para com seu próximo. Isso já falando da doutrina de Jesus. O que foi que Jesus falou? Jesus resumiu os mandamentos em um único mandamento principal: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é? E pensando bem, se nós analisarmos isso, Jesus era perfeito, né? Jesus era uma inteligência especialíssima. Moisés disse: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus falou o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Agora, se eu amo a Deus e amo ao próximo como eu amo a mim mesmo, eu não vou roubar o meu próximo, eu não vou matar o meu próximo, eu não vou cobiçar as coisas do meu próximo, não é? Então, o resumo foi perfeito. Não precisava dizer todas aquelas coisas. Jesus falou, enumerou um único mandamento, um mandamento maior: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? E aí, em comparação com as leis de Moisés, aquelas que foram antes, né? Aquelas que vieram antes, que foram chamadas a primeira revelação, Jesus veio o quê? Veio modificar, justamente. Veio modificar profundamente as leis de Moisés. Por quê? Porque o povo que Jesus estava ensinando era um povo já um pouco mais evoluído, que tinha uma capacidade maior de entendimento do que aquele lá atrás, 1.700 anos antes. Então, Jesus veio burilar o ensinamento que Moisés havia trazido, né? Ele combateu o quê? Jesus combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Jesus reduziu a lei a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando Jesus chegou, os fariseus, que eram os doutores da lei de Israel, eles tinham muita preocupação com as práticas exteriores, não é? Então, tem o episódio de lavar as mãos, que Jesus foi comer e não lavou as mãos, eles acharam um absurdo. E aí Jesus sabiamente diz: não é o que entra na nossa boca que é o problema é o que sai, né? Porque a boca fala o que está cheio o coração. Então, não é o problema da mão estar suja, o problema não é o que você vai colocar para dentro, mas é o que você vai exteriorizar. Então, dando mais um exemplo, Jesus não perdia oportunidade, sempre ele colocava em todas as situações, ele nos trazia um enorme ensinamento. Então, voltando aqui, Jesus, obviamente, percebeu que os judeus eram muito mais preocupados, não é, com as práticas exteriores. Até hoje, na religião judaica, eles têm, parece que uns 600 ritos diários, coisas que eles precisam fazer diariamente, são práticas exteriores. E a grande preocupação qual era? Eles não tinham uma preocupação específica na sua melhoria, de cumprir os mandamentos de Deus, de agir conforme Deus dizia. Existia o quê? Muita maledicência, não é? Muita inveja, muita cobiça. Era muito comum que as pessoas envenenassem uma a outra para obter seus postos. Era comum o assassínio entre pessoas da mesma família, mesmo sendo pessoas ditas religiosas. Então, Jesus veio e falou: não, nós temos que modificar essa lei de Moisés. Agora, o Deus que vocês vão conhecer não é o Deus que castiga, mas é o Deus Pai, o Deus bom, o Deus de amor, o Deus que compreende, o Deus que perdoa, não é? Então, ele veio mostrar, mudando do Deus que castigava para o Deus Pai, o Deus de amor. Pai de quê? De todos nós. Como nosso irmão orou no início do nosso encontro,
Pai Nosso. Se o Pai é nosso, significa o quê? Somos todos irmãos. E como irmãos, devemos nos tratar, devemos nos amar e nos respeitar. Não é? Então, continuando aqui, a lei de Deus é igual para todos. Jesus falou isso. Por quê? Porque os judeus, na época de Jesus, eles acreditavam ser o povo escolhido. O povo que Deus havia apontado como aquele povo especial a quem seria dado tudo. E Jesus veio mostrar que não, que a lei de Deus é igual para todas as pessoas. Não é? O céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota, ou seja, até o último ceitil, até o último centavinho. Tudo terá que ser feito. Ou seja, nós precisaremos responder por tudo aquilo que nós fizermos com o irmão nosso de caminhada, que a gente busque efetivamente acertar os nossos ponteiros. Não vale a pena de jeito nenhum, não é? Guardarmos nenhum rancor, nenhum ressentimento, nenhuma mágoa, porque efetivamente quando nós guardamos rancor, ressentimento e mágoa dentro de nós, os maiores prejudicados somos nós. Se alguém faz alguma coisa que nos magoa, muito provavelmente a pessoa vai esquecer rapidinho. Agora, se nós ficamos com aquela mágoa dentro de nós, a gente vai estar sempre revivendo, não é? Não, porque fulano falou isso assim, assim para mim, não é? E cada vez que a gente lembrar do fato, a gente vai sofrer de novo. A gente vai estar revivendo a dor naquele momento em que a pessoa foi, de repente, indelicada conosco. Mas se nós passarmos adiante, virarmos a página, seguirmos em frente, aquilo passou. A dor acabou. A pessoa, obviamente, não vai nem lembrar e a gente muito menos. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer é perdoar. Seguir em frente, não guardar nada. Mesmo porque não perdoar faz muito mal à nossa saúde física também. Está comprovadamente já reconhecido pelos médicos, pela ciência, que a mágoa, o ressentimento, todo sentimento de sensação desagradável que a gente nutre com relação a algum irmão nosso, isso vai agindo dentro do nosso organismo como um corrosivo, como uma espécie de ácido que vai corroendo, vai do nosso espírito, atinge o perispírito e logo depois o nosso corpo físico. A maioria das pessoas que desenvolvem doenças, sobretudo câncer, já foi investigado, já foi visto e comprovado que elas têm algum tipo de mágoa, alguma coisa não resolvida que acabou resultando no surgimento do câncer. Uma vez encontrei um senhor que estava comentando comigo, assim, bastante inconformado, e ele me dizia assim: olha, minha senhora, a senhora veja só, eu sou um homem que sempre pratiquei exercícios, me alimento perfeitamente bem, sou uma pessoa que tem um horário para dormir, o homem era tudo regrado, se alimentava direitinho e tal, fazia exercício, e a senhora veja, eu desenvolvi um câncer. E ele estava se apontando que ele não aceitava o fato de ter desenvolvido um câncer de uma pessoa tão certinha, que cuidava tanto da sua saúde. Aí eu escutei aquilo e fiquei para ele e falei assim: meu senhor, por acaso, assim, o senhor tem alguma mágoa, alguma coisa que não ficou muito bem resolvida, que o senhor guarde dentro do senhor? Aí, sim, nunca perdoei minha ex-mulher. Aí eu falei: tá aí o motivo do senhor ter desenvolvido a doença. O senhor guardou essa mágoa tantos anos, e ele já estava casado de novo com outra. Mas a primeira, ele não havia perdoado, não sei o que aconteceu, mas ele disse: nunca perdoei minha ex-mulher. Né? Já havia casado com outro, já estava outra família, mas ele não esqueceu aquilo e acabou. Né? Mesmo com todos os seus cuidados de saúde, alimentação, exercício e tudo mais, ele acabou desenvolvendo câncer. Por quê? Aquela mágoa dentro dele. Não é? Agiu como um ácido, foi corroendo até que desenvolveu o câncer. Né? Bom, continuando aqui, Jesus quis dizer com isso que seria necessário que a lei de Deus fosse cumprida integralmente, isto é, fosse praticada na terra inteira por todos os homens. Obviamente, Jesus trouxe a lei de Deus para toda a humanidade. Jesus, o governador da terra, trouxe os ensinamentos para todos nós e não apenas para o povo de Israel. Efetivamente, de nada serviria a lei de Deus ter sido promulgada como um privilégio de alguns homens ou de um único povo, porque senão Deus não seria justo, não seria bom. E se Deus é o Pai nosso, que é Deus
Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus criou todos nós, indistintamente, seja de que país, de que região, de que raça, de que credo, somos todos filhos de Deus e por Ele muito amados. Então, Deus não faz privilégios, né? Todos os homens são, portanto, filhos de Deus, assim, todos, sem distinção nenhuma, têm os mesmos direitos perante o Pai. Olha que lição aqui para nós, não é? Olha que lição. Jesus já nos disse lá há mais de 2000 anos atrás que todos somos filhos de Deus, todos somos iguais, somos irmãos, não é? Perante Deus. E quanta tolice o homem até hoje faz, fazendo distinção entre os homens, entre seus irmãos, não é? Ah, porque fulano é pobre e eu sou rico, então não quero falar com ele. Porque eu tenho sangue azul, olha que loucura, né? Sangue azul e ele não tem. Até hoje ninguém conseguiu mostrar que ninguém tivesse sangue azul, né? Mas as pessoas falam essa tolice, não é? E aí vai, não, porque fulano é chinês e eu sou ariano. Não, porque fulano é negro e eu sou branco. E aí vai desenvolvendo uma série de tolices, uma série de diferenças que não significam absolutamente nada para Deus e não deve significar também absolutamente nada para nós, porque somos todos da grande família universal, somos todos irmãos, somos todos filhos e criação do mesmo Pai. A missão de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, como efetivamente foi a missão dele? Será que ele veio como um legislador, né? Veio apenas trazer leis, trazer regras? Não efetivamente, né? Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a vida na terra. Não é a vida que nós vivemos aqui nesse mundo material, mas sim a vida no reino dos céus, a vida espiritual, a vida após a vida. Ele vem ensinar aos homens o caminho que leva a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e assim chegarem ao destino feliz que foi preparado pelo Pai. Aí a pessoa vai perguntar, mas o reino de Deus é um local circunscrito? Não. O reino de Deus está dentro de nós. Edificar o reino de Deus significa criar um estado de alma tranquilo, sereno, de estar bem e equilibrado com você mesmo. E nós só podemos estar bem e equilibrados conosco quando nós estamos bem com os outros. Não é? Porque não adianta você achar, não, eu estou muito bem, mas o meu irmão não está. Aí a gente vai perguntar aquela questão assim, né? Porque alguns segmentos religiosos determinam quem é bom vai para o céu e quem é ruim vai para o inferno, não é? E aí você pensa assim, eu sou mãe, sou uma pessoa do bem, só faço bondade, então eu vou para o céu. Mas eu tenho um filho que é terrível, ele vai para o inferno. Será que eu, como mãe, posso estar feliz no céu, sabendo que meu filho está sofrendo no dito inferno? Não. Então não há o menor sentido em nós acreditarmos numa coisa dessa. E o espírito verdadeiramente altruísta, ele não pode se sentir bem quando os outros estão mal. Não é? Aquele sentimento de, ainda bem que eu estou aqui, não estou lá. Né? Nós hoje estamos vivendo aquele drama que nosso irmão falou das crianças presas, não é? Dentro da gruta. A gente não pode pensar, ainda bem que eu estou aqui, ainda bem que não é meu filho, não é? Não. Nós temos que sentir a todos como da mesma família. Somos todos membros do mesmo grupo, não é? A dor daquelas famílias é a nossa dor também. Todos nós nos compadecemos dos nossos irmãos que sofrem. A dor quando nós vemos os refugiados, não é? Tentando atravessar aquele mar, chegando naqueles lugares, não sendo recebidos, querendo criar muros e cercas, impedindo as doenças. Nossos irmãos aqui tão próximos, os venezuelanos, chegando aqui ao nosso país, né? Naquela situação tão crítica, morando na rua, trazendo inclusive doenças que nós não tínhamos mais, mas que eles, naquela situação de penúria tão grande, estão trazendo e vivenciando, não é? Para você sair do seu país, onde você tem a sua casa, a sua família, os seus amigos, e viver dessa forma. Imagina nós aqui,
Se uma coisa semelhante acontecesse conosco, nós fôssemos obrigados a sair do nosso Brasil, da nossa terra, não é? Da nossa casa, por mais humilde e simples que seja, ir morar na rua, num outro país, que coisa triste, não é? Então nós temos que ter pena, temos que nos compadecer do nosso irmão. Algumas pessoas têm um pensamento errado quando elas dizem assim, mas isso aí é karma. Isso aí está passando por isso porque tinha que passar, então deixa ele, deixa quieto. Obviamente que nada ocorre sem a permissão de Deus. Obviamente que não existe injustiça no mundo. Nós sabemos disso. Eu costumo falar, eu creio em Deus, eu sei que Deus é bom, que Deus é justo, que nada ocorre sem a permissão de Deus, então tudo que ocorre comigo está correto. Porém, não significa que eu deva me isentar de auxiliar aquele irmão. Podendo auxiliar, é meu dever auxiliá-lo, não é? Porque quem sabe se Deus não está fazendo de mim auxiliá-lo a passar por aquela dificuldade. Então, a gente, quando passa na rua e vê aquele irmão morando na rua, maior frio, né, muitas vezes, e eu tiver a condição de dar a ele um agasalho, um cobertor, por que não? Quando a gente sai, às vezes, na ronda, né, não sei se ocorre aqui, mas muitas casas espíritas saem na ronda, levando sopa para os irmãos necessitados durante a noite. Eu trabalhei uma época como voluntária numa casa, e nós fazíamos, aos sábados de manhã, cedinho, né? Chegava na casa, o serviço começava antes das 6 da manhã. Era muito interessante, porque durante a semana inteira, né, para eu sair da cama para trabalhar, o despertador tinha que gritar no meu ouvido. E no dia que eu ia no trabalhar no bem faz muito bem, né? Você se sente muito bem gratificado. Eu acordava sozinha, gente. Acredita nisso? Acredita nisso que eu acordava antes de 6 horas da manhã, pulava da cama assim, o olho abria, sem despertador, me arrumava rapidinho, chegava na casa espírita 15 para as 6, para preparar o café da manhã, né, daqueles irmãozinhos de rua que iam tomar o seu banho da semana. Eles tomavam café, nós fazíamos a oração com eles, não é? Depois tínhamos uma sessão, estudávamos, enquanto eles estavam na sessão, estudando, né, recebendo alimento para a alma, nós estávamos na cozinha preparando alimento para o corpo. Então, chefiava uma equipe na cozinha e havia sábados em que a gente oferecia cerca de 150, 160 refeições. E era extremamente gratificante, né? Era muito bom. Então, a gente saía dali refeito, feliz da vida de ter feito o bem. Porque, como eu falei, fazer o bem faz muito bem. Né? Faz muito bem. Bom, então Jesus veio ensinar aos homens o caminho que leva a esse reino, né? O reino de Deus que está edificado dentro de nós. Os meios de eles se reconciliarem com Deus e assim chegarem ao destino feliz que lhes foi preparado pelo Pai. A felicidade é aquela felicidade do dever cumprido. A felicidade de saber que a gente não tem nada contra ninguém, ninguém tem nada contra a gente, que a gente faz o melhor que pode, que a gente está verdadeiramente se esforçando para ser uma pessoa melhor. Porque, afinal de contas, o que estamos fazendo aqui? Somos espíritos, espíritos imortais. Não é? De onde viemos? Do plano espiritual. Para onde voltaremos? Para o plano espiritual. O que estamos fazendo aqui? Nos melhorando. Cada dia, cada minuto, cada segundo dessa existência bendita que conseguimos, tivemos a sorte de conseguir, não é? Porque, em média, para cada um que consegue a reencarnação, temos 4 na fila, e nós tivemos a sorte de conseguir. Tivemos a sorte também de conseguir reencarnar aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tivemos a sorte imensa de conhecer a doutrina espírita, não é? E agora nós temos uma obrigação que trabalhar pela nossa melhoria íntima, pela nossa reforma, porque a gente não pode esquecer que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências, não é? Bom, continuando. Jesus não disse tudo, efetivamente, não disse tudo porque, voltando àquela história anterior, o povo para quem Jesus falou não estava ainda apto a receber toda a verdade. Não teria condições de assimilar e de entender toda a verdade que mais tarde a terceira revelação traria. Vocês imaginem só. Mas por quê? Como é isso de não poder receber? Gente, não dá para receber. Algumas verdades, por mais que você queira, você não consegue. Imagina você voltar lá na época de Jesus,
pegar aquele aparelhinho ali e levar para um dos apóstolos, explicar para ele, ó, meu irmão, olha só, isso aqui é um celular. É um celular que serve para fazer isso, isso e aquilo. Não dá. Não tem entendimento, não tem capacidade, não vivenciou ainda experiência suficiente para receber aquela orientação. Nós não podemos nos esquecer que a luz, quando ela é forte demais, ela não ilumina, ela cega. Não é? Então, se nós trouxermos uma verdade muito grande para alguém que não está ainda preparado para recebê-la, ela vai muito mais prejudicar do que auxiliar. E Jesus, na sua sabedoria, ele justamente dosou a verdade, dosou o conhecimento. Então, Jesus falava para todos o que acontecia. Muitas pessoas não entendiam nada, né? Do povão, não entendia nada. Ouvia, e ele falava pelas parábolas, porque era a maneira como se usava, né, de explicar naquela época. E as pessoas ouviam embevecidas, porque Jesus tinha um magnetismo maravilhoso, não é? Jesus chegava, tinha lá 2.000 pessoas, no maior burburinho, mas a presença dele fazia que todos se calassem. Pelo magnetismo especial de Jesus. Não é? E aí, muitas pessoas não entendiam, nem os apóstolos entendiam, mas tinham a felicidade depois, não é? Em privado, conversar com Jesus, e Jesus esclarecia para eles. E algumas coisas que Jesus não pôde explicar, Jesus disse, né? Vocês agora não podem saber isso. É tudo que vocês podem saber por enquanto. E, no momento certo, eles iriam saber. Então, vamos lá. Com relação a muitos pontos, Jesus apenas lançou a sementinha da verdade, né? Segundo ele próprio declarou, o homem ainda não podia compreendê-las em sua totalidade. Justamente o que eu falei. Jesus falou de tudo, porém falou de forma mais ou menos implícita. Falou entre as linhas. Deixou mais ou menos subentendido, não é? Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, era necessário que o homem atingisse novas ideias e novos conhecimentos. Claro, o homem precisava evoluir mais para entender o que efetivamente Jesus quis dizer. No entanto, estas ideias só poderiam surgir quando o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de desenvolvimento. A ciência teria que contribuir para o surgimento e o desenvolvimento destas ideias. Era necessário dar à ciência tempo para progredir. Era necessário dar tempo ao tempo. No momento exato, tudo seria esclarecido. Efetivamente. No momento certo, as coisas viriam ser mostradas com maior clareza. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. É a verdade, é a vida. Luz imperecível brilha sobre a terra, penetrando o mundo há mais de 20 séculos. E aí nós temos o quê? Lutas sanguinárias. O que nós tivemos ao longo desses 2.000 anos e que ainda, infelizmente, ainda temos? Lutas sanguinárias, guerras de extermínio, calamidades sociais, não modificaram em nada as palavras de Jesus. Ao contrário, elas atualizam bastante, né? Cada vez mais, com a evolução da humanidade, as palavras de Jesus ficam mais e mais atuais. Amar ao próximo como a si mesmo não é uma forma de você viver em paz com todo mundo? Não fazer aos outros o que você não gostaria que fizesse com você não é uma forma de todos vivermos em paz? Imagina todas essas dificuldades. Vamos pegar aqueles mais complicados, árabes e judeus. Aí você vai dizer assim, meu filho, olha só, de hoje em diante, você não vai fazer ao seu próximo aquilo que você não gostaria que ele fizesse com você. Fala para os dois. Não acaba a guerra se eles resolvessem seguir esse ensinamento? Acabaria, não é? Não fazer ao próximo aquilo que você não quer que faça com você, isso resolve todo e qualquer problema. E se mesmo assim você continuar na dúvida, vamos pensar, o que, para nós cristãos sobretudo, né? O que Jesus faria no meu lugar? Não é? Na dúvida, qualquer que seja ela, no trabalho, em casa, na rua, você tem uma situação complicada. Antes de você reagir, pensa bem, o que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus daria um ataque, sairia gritando? Xingaria a pessoa? Né? Eu conto uma história muito engraçada, que isso é verdade, aconteceu comigo, muito interessante, né? Eu já contei, isso talvez até lembre dessa história que eu falei. Lá, o Francisco de Paula, minha casa espírita, lá na Tijuca, né, tem um supermercado.
próximo. E eu sempre saio do centro e passo no supermercado para comprar pão. E aí um dia eu saí do centro, fui comprar pão. E a pessoa que serviu o pão no mercado era uma senhora, mas assim, tadinha, tão mal-humorada, sabe? Muito mal-humorada. E aí eu cheguei, né, vi poucos pães ali, estava na dúvida se sairia uma outra fornada, né? Aí eu virei para ela e falei assim, minha senhora, só tem este pão aqui? Aí ela não me olhou diretamente, né? Meio que assim, meio emburrada, falou assim, só. Aí foi se afastando de mim. Só. E lamba os beiços. Ela disse para mim, né? Resmungou, mas eu ouvi. Ela disse que só tinha aquele que eu lambesse os beiços, né? Jesus, eu pensei. E aí, nossa, acabei de sair da casa espírita. Vou levar esse desaforo para casa, né? Vou levar. Vou levar, porque o que Jesus faria no meu lugar, né? Jesus, obviamente, não ia nem se importar com aquilo, né? Aí eu pensei, se fosse numa outra época, eu diria assim, o quê? Quem é o gerente desta bagunça aqui, né? Mas não, entendeu? Falei, não, que isso? Jesus não ia fazer esse escândalo, pagar esse mico, acabou de sair da casa espírita, tá zen, maravilhoso, feliz da vida. A outra te manda lamber os beiços, você vai brigar? Não. O que eu fiz? Lambi os beiços. Fui embora para casa, feliz da minha vida, carregando os pães que tinha ali, né? E tudo ótimo. Eu fiquei feliz comigo mesma, porque tendo recebido aquele tipo de resposta, eu não dei um ataque, né? Eu não dei um ataque, não briguei com ela e deixar a coitada. Ela, de repente, ela estava infeliz por alguma coisa, porque, na verdade, quem nos responde dessa maneira está infeliz. Porque quem está feliz nunca vai responder de maneira menos cortês para ninguém, né? Quando você está feliz, que ótimo, bom dia, meu irmão, que maravilha, um dia está lindo hoje, não é? Você está feliz. E quando você não está feliz, alguém fala para você assim, bom dia. Aí você, bom dia por quê? Não estou vendo nada de bom dia, não é? Olha a diferença. O feliz acha maravilhoso, te dá um bom dia, responde. O infeliz já achando por que você está dando bom dia para ele, né? Nem te conheço, está me dando bom dia por quê? Né? Olha como é que é a diferença. Então, a gente tem que pensar nisso. Que o nosso irmão, quando nos responde de maneira menos feliz, é porque ele está muito mais infeliz do que aparenta. Então, ele é muito mais digno da nossa compaixão, da nossa benevolência, do que da nossa reação agressiva. A capa, se quer que você ande de 1000 metros, ande de 2000, se bater a sua face direita, ofereça a esquerda, tudo isso que Jesus nos ensinava. Mas aí até aqueles falam assim, mas Jesus é Jesus, eu sou eu. Eu sou espírita, mas não sou santo. Não é? Tem isso também, né? O espírita fala isso, sou espírita, mas não sou santo. Gente, não é ser santo, né? Mas é lutar contra o homem velho que existe dentro de nós. É aquele estouvado, aquele que não leva desaforo para casa. Não é? Nós queremos acabar com isso. Nós queremos o homem novo, o homem pacífico, sereno, aquele que não gosta de brigas. Ainda tem aquela coisa muito engraçada que a pessoa fala assim com o maior orgulho, né? Olha, comigo a coisa é assim. Dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair. E acha que está fazendo bonito. E acha que está fazendo bonito falar uma coisa dessa. Fala com todo orgulho, né? Não, comigo o buraco é mais embaixo, né? Bateu, levou. Olha que coisa horrível. Né? Então, tudo isso são resquícios da nossa violência. Né? Resquícios do nosso instinto ainda muito selvagem, muito primitivo, que nós, obviamente, como seres civilizados, que desejamos ser, não é? Nós devemos eliminar do nosso dia a dia esse comportamento. Então, vamos lá. As pessoas comparecem às atividades espirituais sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Vem para os trabalhos e está pensando em 1000 coisas, né? Não, está lá ouvindo a palestra, de repente o pensamento vai embora. Eu falei, não, quando eu sair daqui eu tenho que passar no mercado, comprar 2 quilos de feijão e 1 de arroz, porque eu esqueci, né? Ou comprar o leite que acabou. Ou seja, a gente não está totalmente focado. A gente, às vezes, deixa o pensamento voar e ele vai se preocupar com outras coisas que não, efetivamente, a vivência do Evangelho. A maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar ao Senhor. Né? Presta bem isso. A maioria, presta atenção nisso, a maioria não pretende ouvir Jesus, mas falar com Jesus. Não, Jesus, me ajuda nisso, me ajuda a conseguir isso, me ajuda a conseguir aquilo, e não ouvir a palavra de Jesus.
que vai tocar o nosso coração e que vai nos modificar e fazer com que a gente consiga efetivamente edificar o reino de Deus dentro de nós. A gente não ouve, a gente quer falar para ele, né? Então, a maioria não pretende ouvir o Senhor e sim falar ao Senhor, como se Jesus desempenhasse um simples papel de pajem, subordinado aos caprichos de cada um de nós, não é? Aí a gente tem um petitório. A gente chega, aí na hora da prece é um pede, mas o que é que eu estou dando em troca? Será que eu estou dando em troca ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, mais paciente, mais amiga, mais tolerante, não é? Porque a gente também tem que oferecer alguma coisa em troca. A gente só pede, mas o que é que eu ofereço em troca? Não é? Então a gente tem que pensar nisso também. Será que nós merecemos receber tudo isso que nós pedimos ao Pai que nos dê? Será que a gente realmente já atingiu esse patamar? Será que a gente conhece o Evangelho de Jesus? Será que a gente conhece? Será que a gente vive? Lembrando aquela história de Eurípides Barçanufo, que teve um sonho em que ele estava em um campo e via ao longe um homem. Ele começa a se aproximar e quando ele se aproxima, ele vê que é Jesus. E Jesus está chorando. E ele fala, Senhor, por que choras? Choras pelos homens que não conhecem o teu Evangelho? E Jesus respondeu para ele, não, choro por aqueles que conhecem, mas não praticam. Então, esse é o nosso grande problema. Conhecer o Evangelho a gente conhece, né? O problema é praticar, que a gente muitas vezes conhece, mas não pratica. E é isso que a gente, dentro da doutrina espírita, exorta todos nós a fazer. Vamos viver efetivamente o Evangelho do Cristo. Não basta vir à casa espírita, assistir a palestra, tomar passe, beber água fluidificada, saber o livro dos Espíritos, pergunta tal, tal e tal, número tal, resposta. Tem gente que conhece. Eu não conheço, acho que eu conheço só duas. A 1 e a 625 só. Né? Daquelas 1019, só conheço duas. Mas tem gente que fala, não, pergunta número tal, 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 tal do livro dos Espíritos. Meu Deus do céu, né? Aí também conhece o Evangelho de trás para frente para trás. Não sei nada, não decorei nada. Está lá, eu olho e vejo na hora. Não é? Mas isso não importa. O importante é que você sinta, que você viva aquelas lições. Não adianta você conhecer tudo, né? Só da boca para fora. E o coração não está com aqueles ensinamentos. E é isso que a gente busca. Viver, não é? Viver o Evangelho do Cristo. Viver a doutrina. Eu sempre falo para os meus filhos também. A vida inteira eu falei, olha, nós somos responsáveis pela nossa infelicidade. Tudo que ocorre com a gente de ruim, no fundo, a culpa é nossa. E se você não consegue identificar a razão nesta existência, com certeza está numa outra. Mas que tudo ocorre porque a gente fez por onde, com certeza. Não é? Então a gente tem sempre que analisar isso. Deus é bom, Deus é justo. E não existe ninguém inocente, tá, gente? Ninguém é inocente, a dor não erra de endereço. Quando a dor chega em determinado local, ela chegou exatamente onde ela precisava chegar. Os moradores daquela residência precisavam experimentar aquela experiência para crescer, para evoluir e para resgatar débitos adquiridos em vidas anteriores, se não nessa vida mesma, né? O Espiritismo, finalmente cheguei lá, né? O Espiritismo. O Pai, contudo, nunca nos deixou desamparados. E assim, em 1857, os Espíritos do Senhor, as vozes do céu, nos trouxeram a terceira revelação, o Espiritismo. Esclarecendo o que o Cristo não nos pôde explicar quando de sua estada entre nós. O Espiritismo nos veio revelar quem somos, de onde viemos e principalmente a razão de estarmos aqui, ou não é? A razão de estarmos aqui. Então, tudo aquilo que Jesus não pôde explicar, porque os homens na época não teriam condições de entender, Jesus, então, os Espíritos do Senhor vieram e trouxeram o Espiritismo. Lembrando Nicodemos, né? O homem precisa nascer de novo, né? É necessário nascer de novo para encontrar o reino do céu. E aí Nicodemos pergunta, mas como vou nascer de novo? Vou entrar de novo, homem velho, entrar na barriga da mãe outra vez? Jesus, como você é doutor da lei e não conhece isso?
não sabe, obviamente que naquela época as pessoas não tinham a condição de entender a mensagem que mais tarde os espíritos iriam esclarecer para nós, né? O Espiritismo, então, mostra-nos que é de nosso próprio interesse levantar o padrão vibratório de nossos pensamentos, estabelecer disciplinas e reeducar a nós mesmos, efetivamente vivendo de acordo com os ensinamentos contidos no Evangelho do Mestre Jesus. É ou não é? É meu interesse me tornar uma pessoa melhor. Eu sei o quê? Eu sei quem eu sou um espírito imortal. Eu sei que eu vim da erraticidade, que eu já vivi muitas vidas e que hoje eu estou vivendo esta vida com as dificuldades qualquer, né, que eu esteja vivenciando, quaisquer que sejam elas, em virtude de erros cometidos no passado. Então, se eu não quero passar por sufoco, como se diz por aí, numa nova existência, então eu tenho que andar direitinho nessa. Não é? Então, se eu sou uma pessoa briguenta, eu tenho que dar um jeito para parar com isso. Se eu sou ciumenta, tenho que eliminar o ciúme da minha vida. Se eu sou egoísta, também. Porque senão a coisa vira toda bem pior, né? E aí aquelas pessoas que falam assim, nasci nesse país horrível, por que esse país não tem jeito, por que isso, por aquilo? Você nasceu onde tinha que nascer. Você nasceu aqui no Brasil porque você tinha que nascer. Não adianta você pegar o avião e morar nos Estados Unidos, não. Na outra, você não vai reencarnar aqui no Brasil, não vai ter essa moleza. Você vai, de repente, reencarnar lá na Arábia Saudita, lá no meio da África, numa tribo, não é? Por quê? Porque a gente não valorizou o que recebemos. A espiritualidade não erra, não é? O planejamento reencarnatório não erra. A gente não pode imaginar que os amigos espirituais, quando do nosso planejamento reencarnatório, tenham feito alguma besteira, dormiu no ponto, não fez direito, aí eu nasci aqui. Eu tinha que ter nascido nos Estados Unidos, tinha que ter nascido no Canadá. Por engano, nasci no Brasil, no Rio de Janeiro. Não, de jeito nenhum. Nós nascemos exatamente onde nós tínhamos que nascer. Na condição social, na condição de cultura educativa, toda, na família, tudo é perfeito. E outro detalhe muito importante, não existe missão impossível, tá? Minha cruz é muito pesada. Não é não, sua cruz é de acordo com a sua capacidade de carregá-la. Deus não coloca, não é, um fardo mais pesado que a gente aguenta carregar. Deus não faria paradas da vida. O Evangelho de Jesus é guia, olha isso, hein? O Evangelho de Jesus é guia certo e imprescindível à perfeita e justa legislação e administração da vida na Terra. A obediência a seus postulados nos garantirá paz e fraternidade perenes. Basta seguir esse Evangelho de Jesus, que é um guia de conduta, de ética, de bom relacionamento. Jesus e o Evangelho. O Cristo, então, né, espera que venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro, né? O Evangelho de Jesus, a sua mensagem, a sua boa nova, deve ser o quê? O nosso companheiro de todos os momentos. Deve ser o nosso guia de conduta. É como se fosse o livro escolar no aprendizado de cada dia. Nós não estamos na escola. A Terra não é uma escola. Então, o Evangelho de Jesus é o nosso livro de estudo, o livro de cabeceira, não é? Então, o que acontece? Fonte inspiradora de todas as nossas ações, o Evangelho de Jesus. Fonte inspiradora de todas as nossas ações. Código de boas maneiras no convívio com nossos irmãos de caminhada. É ou não é? Um código de boa conduta, de boas maneiras. Seguindo o Evangelho de Jesus, nós vamos nos relacionar muito bem com todas as pessoas. Temos imensas distâncias a vencer no caminho, para adquirir a verdade e a vida na sua significação integral. Mas também temos o Espiritismo. O Espiritismo como roteiro seguro para as nossas ações. É ou não é? O Espiritismo é o roteiro, não é? O Espiritismo vem e nos desvenda tudo, nos esclarece tudo. Não existe nada obscuro no Espiritismo, não é? Se alguém diz, tem uma coisa que eu não entendi, é só vir aqui que a gente explica, não é? É só isso. Então, o Espiritismo é o quê? É a chave. O Espiritismo é a chave. Compreendemos o respeito devido ao Cristo e ao seu Evangelho de amor.
mas pela própria exemplificação do mestre, nós sabemos que o labor, né, o trabalho do verdadeiro espírita, constitui-se de adoração, trabalho no bem, oração, vigilância e, sobretudo, esforço constante na luta para domar as suas más tendências. Aí é que está. Esforço constante na luta para domar as suas más tendências. Consola-nos, porém, saber que Jesus, guia e modelo da humanidade, é o único caminho, a porta que nos levará ao reino dos céus. Jesus é a porta. E o Espiritismo é o quê, gente? É a chave. Jesus é a porta que nos levará ao reino dos céus. E o Espiritismo é a chave bendita que nós precisamos para abrir essa porta, né? Então, nós temos tudo. Nós somos muito felizes, somos muito abençoados, agraciados. Conseguimos uma encarnação. E conseguimos uma encarnação onde a gente conhece o Espiritismo, onde a gente sabe quem é, de onde veio, para onde vai e, sobretudo, o que está fazendo aqui. Ninguém está aqui para ser rico, famoso, bonito, sarado. Nós estamos aqui simplesmente para ser pessoas melhores. Nós todos estamos vivendo essa vida para ser um espírito melhor. Estamos aqui para que, quando a gente retorne à pátria espiritual, que é a verdadeira vida, a gente tenha a satisfação de dizer, puxa vida, eu voltei um pouquinho melhor do que eu era. Se eu era ciumento, eu não sou mais. Ou se eu era egoísta, já não sou mais tão egoísta. Uma coisinha que seja, que a gente consiga retornar à pátria espiritual, né, tendo vencido essa má tendência, já vai ser um grande progresso. Então, vamos todos viver dessa forma. Conhecer o Evangelho de Jesus, mas viver e praticar o Evangelho de Jesus. E como espíritas e como os cristãos, não é? Vamos nos esforçar a cada dia por vencer as nossas más tendências e nos tornar uma pessoa melhor. Que a paz do Senhor esteja com todos.